Boa noite, irmãos, a paz. Amém. Glória a Deus, né? Como é maravilhoso poder estarmos reunidos, né, como a igreja do Senhor aqui, e podermos partilhar esse tempo juntos, né, onde cada um traz a sua contribuição para esse culto que é do Senhor. Amém? Eu quero começar orando a Deus, agradecendo a Ele por mais uma palavra, né, que Ele possa estar aqui e nos ensinar, porque eu de mim mesma eu não tenho nada de bom para ensinar que não seja aquilo que Deus tenha para trazer sobre a vida dos filhos dele. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Paizinho, muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um culto, Pai. Obrigada, Deus, por mais uma reunião, Pai. Obrigado, Jesus, porque mesmo com as limitações do dia, nós podemos chegar até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Nesse momento, Pai, eu peço que eu venha diminuir, ó Pai, porque eu não sou nada diante da Tua presença, mas que o Teu poder, Pai, possa estar em nosso meio e que o Senhor possa usar através da minha boca, Pai, a mensagem que o Senhor tem para trazer para os Teus filhos, Pai. E eu me incluo nisso também, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senta aqui conosco, Pai, e traz essa ministração para nós, Pai querido. Que eu possa diminuir para que o Senhor cresça aqui nesse momento, Paizinho. Eu me entrego a minha boca, levo o meu coração e o meu pensamento a Ti, para que o Senhor possa cumprir a Tua vontade aqui nesse culto, Pai querido. É o que eu te entrego, Pai, nessa noite, Pai. Humildemente eu te peço, Paizinho, fica conosco, Deus. Coloca o Teu Espírito Santo aqui sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém e amém. Amém, queridos. Bom, a ministração que Deus trouxe ao meu coração, amados, no decorrer dessa semana, é uma palavra bem simples, amém? Mas eu peço para que, em nome de Jesus, essa ministração ela possa realmente vir de encontro aos nossos corações nessa noite e que possa realmente confrontar os nossos corações, amém? Que possa realmente fazer com que nós venhamos pensar sobre as nossas ações enquanto nós estamos aqui sobre essa terra. Eu quero começar, irmãos, lendo lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 25, do verso 27 em diante. Amém? Quem quiser abrir a palavra de Deus e acompanhar, quem não quiser acompanhar só através da leitura, amém também. A palavra de Deus diz assim, queridos: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém, queridos? Algo muito triste aqui, em meio a essa história que nós lemos, porque, queridos, aqui nós vemos Esaú vendendo o seu propósito. Amém? E a ministração que o Senhor trabalhou essa semana no meu coração fala exatamente sobre isso. Sobre que mesas nós temos sentado. Amém? A palavra de Deus aqui nos mostra que havia um propósito aqui sobre a vida deste homem. Existia algo muito precioso, algo muito valioso da parte do Senhor sobre a vida dele. E nós vemos aqui, queridos, que num momento de desespero, num momento onde esse homem enxergou uma necessidade física com um valor maior do que o propósito que ele carregava. E aqui nós vemos esse homem vendendo a bênção que estava sobre ele. Amém?
E diante disso, queridos, a reflexão que eu quero deixar para nós essa noite é quantos de nós aqui têm entendido qual é o nosso propósito? Quantos de nós aqui temos entendido aquilo que Deus nos chamou para poder fazer e aquilo que Deus nos chamou para poder cumprir como ferramenta nas mãos dele diante dessa terra? Muitas vezes, queridos, hoje nós vivemos em meio ao mundo onde tudo está um caos. Nós vivemos em meio ao mundo onde tudo tem que ser de imediato. Tudo tem que ser solucionado muito rápido. Nós queremos, muitas vezes, acelerar o processo, acelerar as coisas, acelerar a solução dos nossos problemas. E muitas vezes, queridos, nós temos visto pessoas vendendo o seu propósito, vendendo a sua bênção por propostas baratas. Amém? Como nós vemos aqui, né, Esaú, algo tão precioso que Deus havia presenteado esse homem. Mas ele precisava o quê? Ele precisava, naquele momento, ele precisava comer. Ele precisava resolver o problema dele muito rápido. Porque naquele momento ele estava sentindo fome. E nós vemos aqui ele vendendo o seu direito por um prato de comida. Porque no momento que ele estava com fome, no momento que ele precisava resolver aquele problema que ele estava passando, ele estava considerando que aquilo era maior do que aquilo que Deus tinha para poder fazer através da vida deste homem. E muitas vezes, queridos, quando nós falamos sobre essa questão da mesa, a pergunta que eu quero deixar para nós aqui nessa noite, como a palavra de Deus fala que ninguém é digno de apontar o dedo ou de julgar ao próximo, mas a palavra de Deus fala que possamos julgar a nós mesmos, que possamos olhar para dentro de nós, olhar para dentro das nossas ações. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite é: quais são as mesas que nós temos sentado? Qual é o alimento que nós temos saboreado dia após dia? Quantas vezes, para poder cumprir o nosso propósito, nós precisamos muitas vezes dizer não a algumas mesas, dizer não a algumas conversas, dizer não a algumas coisas que é nos oferecida como uma solução imediata, como algo rápido, que a nossa necessidade muitas vezes ali está gritando na nossa mente, que precisa ser solucionada. E muitas vezes, queridos, nós não conseguimos entender o tempo e o propósito de Deus em meio às situações que nós estamos vivendo. Eu quero fazer uma comparação aqui, queridos, da vida de Esaú, aquilo que Esaú fez, vendendo o seu direito de primogenitura, vendendo o seu propósito por um alimento tão barato, por um alimento tão pequeno, com o que a palavra de Deus vai falar lá no livro de Daniel, lá no capítulo 1. O livro de Daniel, lá no capítulo 1, queridos, olha a diferença, né? Por que eu quero fazer essa comparação? Para que nós possamos verdadeiramente entender para quem se encaixa nessa palavra, amém? Eu sei que talvez vão ter pessoas aqui que não vão se encaixar nessa palavra, mas talvez possam haver pessoas sim que se identifiquem com isso que está sendo ministrado aqui, amém? E que eu quero fazer essa comparação aqui para nós, queridos, nessa noite, para que nós possamos entender que o alimento que mais nós buscamos é daquilo que mais nós seremos cheios. É através desses alimentos postos à mesa, dos alimentos que o Senhor oferece sobre as nossas vidas. É através desse alimento que nós vamos conseguir rejeitar algumas mesas onde o Espírito Santo de Deus não está presente. Amém? Lá no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8 em diante, queridos, nós vamos ler assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel aqui nesse tempo, queridos, ele vivia no sistema da Babilônia, né? Para quem aqui conhece parte da palavra de Deus, sabe que o sistema da Babilônia era uma cidade construída sem um planejamento, né? Era uma cidade construída com bagunça, amém?
Daniel vivia naquele tempo, ali em meio ao sistema da Babilônia, aquilo como se fosse um caos. Muito parecido com o caos que nós vivemos hoje também. Em meio a um sistema que tenta a todo tempo impor, né, coisas que vão contra a palavra de Deus. E muitas vezes, queridos, nós, no imediato, acabamos aceitando algumas imposições por medo de relutar contra elas, né? E aqui nós vemos, queridos, Daniel dizendo assim na palavra de Deus: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Aqui nesse momento nós vemos Daniel tomando um posicionamento, porque Daniel sabia quem ele era. Daniel sabia o propósito que ele carregava. E ele não vendeu o propósito que ele carregava por uma proposta, como Esaú fez com o seu direito de primogenitura. Amém? Aqui nós vemos, em meio a essa situação, Daniel realmente sendo um homem de Deus de verdade. E nós vemos aqui que no momento que Daniel se posiciona, Deus ele derrama ali, naquele momento, um entendimento sobre aquela situação, aonde aqueles homens acabaram por deixar, né, Daniel não precisar partilhar daquele alimento ali. Como se eles fizessem um teste, né, para ver até onde Deus realmente traria uma sabedoria sobre a vida de Daniel. E ali no decorrer do texto, queridos, a palavra de Deus vai dizer assim que o chefe dos eunucos diz a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida, a vossa bebida. Por que, pois, veria eles o teu rosto abatido mais do que os outros jovens de idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Verso 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta. Peço-te a teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, as dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Então aqui, queridos, nós vemos o rei oferecendo uma comida fina para aqueles homens naquele tempo, né? Uma comida ali, talvez, que o visual desse alimento parecia algo fino, parecia algo bom, né? Um alimento aparentemente bom. Mas Daniel sabia daquilo que ele tinha que estar em obediência a Deus. E sobre tudo aquilo que Daniel tinha para cumprir naquele tempo, que Deus o havia estabelecido. Amém? E em seguida, o texto vai dizer assim que, verso 14. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. E no decorrer do texto, queridos, nós vamos ver ali que Daniel começou a ter inteligência, né? Deus dava visões para ele. E ali, através daquilo, lá no verso 19, eu vou pular para lá para não ficar muito extensa a leitura. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. E aqui nós vemos, queridos, Deus fazendo o que na vida de Daniel? Deus honrando Daniel e surpreendendo aqueles homens que não estavam acreditando que através do alimento que Daniel estava negando comer da mesa do rei, que ali Deus faria algo sobrenatural sobre a vida desses homens. E a partir dali, esses homens teriam algo muito grande para começar a cumprir sobre aquela nação. Então, queridos, o que eu quero trazer com tudo isso? Trazer que quando nós sabemos quem nós somos em Deus, quando nós sabemos qual é o propósito que nós carregamos, quando nós sabemos para que Deus nos chamou, quando nós entendemos essa nossa identidade em Deus, né, que nós somos filhos legítimos de um pai,
do Todo-Poderoso, do Soberano que é o Senhor. E nós aprendemos, queridos, a buscar a viver uma vida em santidade, a buscar a dizer não para mesas que são servidos alimentos impuros. Diante do nosso posicionamento, lá na frente, Deus, Ele nos honra. Porque todas as vezes, queridos, que nós depositamos a nossa confiança em Deus e que nós conseguimos entender que eu tenho um propósito para cumprir, eu tenho algo para poder cumprir através daquilo que Deus entregou nas minhas mãos para que eu pudesse cumprir. E a partir desse momento, quando nós começamos a trabalhar esses não sobre as nossas vidas, o reino dos céus, ele começa a descer sobre as nossas vidas. E Deus começa a derramar mais graça sobre as nossas vidas. Deus começa a trabalhar mais sabedoria sobre as nossas vidas. Nós começamos a nos tornar menos parecido com os alimentos impuros, com as mesas impuras, das quais o mundo tenta nos oferecer dia após dia. E nos tornamos mais parecidos com Jesus. Quanto mais nós nos alimentamos da oração, da leitura da palavra, do culto ao Senhor, daquilo que nós fazemos no nosso secreto, daquilo que nós fazemos na nossa intimidade, aquilo que nós fazemos dentro das nossas casas, quanto mais nós buscamos a presença do Altíssimo, mais desse alimento puro nós iremos nos alimentar todos os dias das nossas vidas. E muitas vezes, queridos, algo assim que eu quero chamar a nossa atenção, né, como a igreja, e eu me incluo nisso, todos nós, é que nós possamos olhar para dentro do nosso coração e que nós possamos trazer à nossa memória, no decorrer da semana, no decorrer dos dias que passaram, em quantas mesas nós nos sentamos, dos quais essas mesas foram apresentadas alimentos impuros, alimentos da maledicência contra o próximo, amém? Alimentos da fofoca contra o meu irmão, alimentos da mentira que a palavra de Deus nos exorta, aquilo que nós não devemos fazer, aquilo que não vem da parte do Senhor, amém? Quantas vezes nessa semana, queridos, nós nos assentamos na mesa do julgamento, onde muitas vezes talvez nós nos identificamos como os juízes sobre a vida de alguém. Amém? Então, eu quero trazer isso sobre as nossas vidas nessa noite, por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo hoje um tempo onde tudo aquilo que tem acontecido à nossa volta tem apontado para a volta de Jesus. A volta de Jesus nunca foi tão real, tão perto de acontecer como tem sido nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Se nós começarmos a ler matérias, as notícias, tudo aquilo que o mundo está passando, tudo aquilo que nós estamos vivendo sobre o mundo inteiro, amém? Isso não é só sobre um país ou sobre uma nação específica, não. Isso é o globo, no geral. Cada vez mais, queridos, os acontecimentos têm apontado que Jesus está voltando. E muitas das ministrações da palavra que Jesus trazia sobre as multidões, no tempo que ele se fez homem e pisou sobre essa terra, queridos, a principal pregação da palavra de Deus era o arrependimento. Amém? E é isso que eu quero nos convidar nessa noite, a que nós possamos fazer uma reflexão das nossas ações e que nós possamos nos arrepender. E principalmente, queridos, através do arrependimento, que nós possamos ter uma mudança de ação. Amém? Porque através do nosso arrependimento, queridos, o arrependimento ele precisa gerar transformação de vida. O arrependimento ele precisa gerar posicionamento. Amém? Muitas vezes nós podemos cometer algumas ações, né, comer alguns alimentos impuros, ou às vezes para não desagradar um irmão ou outro irmão, acabamos muitas vezes dizendo sim para essas mesas, né, de alimentos impuros, amém? Mesas que muitas vezes, queridos, possam estar dentro das nossas próprias casas, né? Eu acho maravilhoso a maneira que Deus trabalha,
porque do início ao fim do culto, cada ministração que cada irmão vem trazendo aqui, as ministrações, elas são ligadas a um versículo que um irmão trouxe, a uma oração que uma irmã trouxe, né? E hoje aqui o irmão falou sobre a roda dos escarnecedores, né? Sobre os ímpios, né? E depois também na oração foi compartilhado também sobre os nossos filhos, né? Sobre a ensinar os nossos filhos, né? No caminho, como a palavra de Deus fala, no caminho em que eles devem andar. Então, queridos, mais uma reflexão para nós nessa noite. Qual é o tipo de alimento que nós temos servido na mesa das nossas casas? Qual é o assunto que nós tratamos na mesa das nossas casas? Quando nós recebemos pessoas, eu não sei quantos aqui têm o hábito de receber visitas, têm o hábito de receber pessoas dentro de casa, mas para quem tem, quantos de nós aqui, queridos, abrimos a porta das nossas casas e recebemos pessoas para sentar à nossa mesa? E quando não, sem nos darmos conta, muitas vezes, o alimento se torna um alimento impuro nas nossas mesas. Se torna mesas onde a vida de outras pessoas é colocada exposta. Amém? O julgamento sobre o meu irmão é colocado como um alimento na minha mesa. Muitas vezes podemos entender assim dessa forma. Os nossos filhos, né? Quero chamar atenção aqui para quem tem filhos, amém? Nesse ponto aqui. Quantos de nós temos os nossos filhos dentro das nossas casas, queridos? E no sentar na mesa, né? Eu sempre digo assim que esse sentar à mesa é algo que gera intimidade, né? A mesa é o partilhar. A mesa é o tempo junto, a mesa é o tempo precioso, é onde nós reunimos a nossa família, é onde nós reunimos quem nós amamos, né? Mas aqui não falamos de alimento físico somente, mas alimentos espirituais que são colocados e servidos nas nossas mesas. Amém? Porque, queridos, o inimigo, quando ele age dentro dos nossos lares, ele age com muita sutileza. Né? Muito difícil o inimigo entrar batendo o pé na porta e com facilidade, assim, às vezes, de você identificar que ele está ali. Não, ele entra na sutileza, ele entra numa brecha, ele entra, às vezes, numa situação que aconteceu lá fora e você se irou contra alguém, e quando você chega na tua casa, automaticamente você começa a falar daquela pessoa, automaticamente você começa a colocar a vida dela ali exposta na tua mesa. O espírito de julgamento, o espírito de juízo, o espírito de condenação começa a apontar o dedo sobre a vida daquela pessoa, e quando você vê o partilhar do pão da tua mesa, a tua mesa acaba servindo para poder falar de outras pessoas. E o mais triste disso, queridos, é que os nossos filhos estão nos observando a todo tempo. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos, muitas vezes, queridos, os nossos filhos, eles não vão seguir aquilo que nós abrimos a nossa boca para corrigi-los, mas eles vão fazer aquilo que eles veem nós fazendo. Como que o meu pai se comporta, como que a minha mãe se comporta. Amém? Então, eu vejo assim, isso como algo muito sério, queridos, porque as crianças, elas têm uma sensibilidade e uma pureza muito grande, muito grande. Nós vemos aqui essas 3 crianças, né, que estavam aqui ministrando. Maravilhoso poder ver a pureza dessas crianças. Maravilhoso poder enxergar o caminho que elas estão sendo ensinadas a andar. Amém? Que nós possamos, né, trazer isso como exemplo sobre as nossas vidas, né? Quantas vezes, queridos, nós dobramos o nosso joelho e nós oramos com os nossos filhos? Quantas vezes, queridos, nós fazemos o nosso culto nas nossas casas com os nossos filhos? Quantas vezes, amados, nós sentamos para poder ler da Bíblia com os nossos filhos, para começar a colocar isso sobre a mente dos nossos filhos, né? Ou será que o que os nossos filhos têm visto é que talvez acontece alguma situação lá? Vamos falar do mais óbvio ali, né? Eu não sei quantos daqui congregam numa igreja local.
se tem pessoas que congregam ou não, mas hoje, muitas vezes, a igreja em si mesmo tem gerado ira no coração das pessoas, mas por conta dessa ira que é gerada, nós acabamos por nos alimentar desse alimento impuro, dessa ira, e acabamos chegando dentro das nossas casas e colocando tudo nas nossas mesas. O que aconteceu na nossa igreja? Ou o que o irmão me fez? Ou o que alguma pessoa, né, gerou contra mim? E muitas vezes, queridos, no nosso ímpeto, no nosso, né, daquilo eu preciso pôr para fora, eu preciso colocar para fora, eu preciso desabafar. Só que, queridos, até mesmo quando nós proferimos, até mesmo quando nós colocamos para fora, nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Amém? Porque a palavra de Deus fala que não tem como gerar dois tipos, que nós não devemos gerar dois tipos, né, de água da mesma fonte. Porque da nossa fonte, da nossa boca, ela pode sair bênção e maldição. Então, às vezes, queridos, a mesma boca que abençoa, a mesma boca que às vezes está no culto, louvando ao Senhor, orando ao Senhor, muitas vezes, queridos, se nós não nos atentarmos a isso, não buscarmos discernimento no Espírito, muitas vezes é a mesma boca que está amaldiçoando. Muitas vezes é a mesma boca que está proferindo contra o irmão, que está julgando, que está falando da vida do próximo, né? Queridos, eu digo isso assim, eu sempre falo que eu escuto muito em pregações, né? Muitas vezes quando as pessoas vão pregar, pessoas muitas vezes trazendo outras pessoas de exemplo, né? Muitas vezes eu vejo isso, porque o fulano fez tal coisa, então aconteceu assim, mas depois Jesus curou ele. E eu sempre falo, queridos, que é bom você testemunhar daquilo que Jesus fez sobre a tua vida. É bom você testemunhar daquilo que Deus operou, curou na tua vida, para depois Deus realizar através da tua vida, né? Porque é muito bonito e também é muito fácil eu olhar para a falha do meu irmão. Difícil hoje, queridos, é a gente conseguir identificar a qualidade do nosso próximo, né? Difícil é a gente conseguir aplaudir as vitórias do nosso próximo. Hoje nós vemos assim uma geração que em todo tempo está sendo juízes, uma geração que em todo tempo está tendo algo contra alguém, está tendo alguma condenação, uma geração hoje que quer fazer o papel do inimigo e o papel de Deus ao mesmo tempo, né? Quer fazer o papel do advogado e quer fazer o papel do juiz, e não é assim que funciona, quer fazer o papel de quem condena. Amém? Então, queridos, a reflexão que eu quero deixar para nós nessa noite é para que nós possamos entender, amados, qual é o nosso verdadeiro propósito. Para que nós venhamos, começar a nos atentar em que mesas nós temos sentado, que alimento nós temos colocado na nossa mesa, o que os nossos filhos têm ouvido. Amém? Muitas vezes, queridos, nós vemos crianças crescendo revoltadas contra o cristianismo. Muitas vezes não querendo cultuar Deus, muitas vezes não tendo esse interesse, amém? Só que daí, amados, nós temos que nos atentar, porque se acontece alguma situação, né, do qual gera ira sobre nós, e aí muitas vezes a gente, sem pensar, a gente começa a falar disso na nossa casa, né, sentado na mesa. Porque aquela pessoa lá daquela igreja, ou aquele irmão lá que eu congrego fez tal coisa contra mim, porque aquela pessoa, assim. À medida que nós vamos proferindo, os nossos filhos vão ouvindo e eles vão absorvendo. E conforme as crianças vão crescendo, tem pessoas que chegam numa determinada idade, passaram uma vida inteira ouvindo os pais falando coisas contra o seu próximo, se indignando mesmo até com relação à própria congregação em si, porque quem nunca passou por isso, né, queridos? Quem nunca se decepcionou com alguém? Quem nunca se decepcionou com uma igreja? Quem nunca se decepcionou com uma placa? Né? Eu creio que nenhum está livre disso. Amém? Nenhum está livre disso.
Só que muitas vezes, amados, coisas momentâneas, coisas que nós como adultos depois vamos conseguir solucionar, perdoar, liberar o perdão, virar essa página e viver um novo tempo, uma nova estação em Deus, só que aquilo muitas vezes ficou gravado na mente dos nossos filhos. E muitas vezes os filhos crescem e acabam até às vezes rejeitando a palavra de Deus. Acabam rejeitando o povo de Deus, né? Porque pensam assim, poxa, meus pais foram tão feridos, tantas coisas aconteceram, vi meu pai chorar, vi minha mãe chorar, vi meu pai sofrer por pessoa, por situação, que eu não quero esse cristianismo para mim. Eu não quero carregar essa marca em mim. E então, queridos, que nós possamos assim realmente nos atentar em sabedoria, em buscar no Senhor o discernimento sobre tudo aquilo que acontece sobre as nossas vidas. Que nós possamos, amados, verdadeiramente entender que aquilo que a Bíblia fala é real, que existe propósito para todas as coisas debaixo do céu. Que nós possamos realmente conseguir entender isso. Existe propósito. Existe propósito na perseguição que você sofre. Existe propósito nas decepções que você passa. Existe propósito nos problemas que parecem que muitas vezes não têm fim. Existem propósito em mentiras, às vezes, que são lançadas contra a tua vida. Existem propósitos na maledicência que o irmão, às vezes, lança contra a tua vida. Existe, porque são essas situações que nos tornam bem-aventurados diante a presença de Deus. E a Bíblia nos confirma isso. A palavra de Deus fala que bem-aventurados quando nós fomos perseguidos pelo nome do Senhor, pela marca que nós carregamos. Que bem-aventurado, né, contra alguém falar contra as nossas vidas por conta daquilo que nós carregamos. Que Jesus passou por aflições aqui, mas que ele venceu o mundo e que nós também venceríamos. Amém? Que Deus, ele nos dá essa força. Deus, ele nos ajuda a vencer esses obstáculos. Mas para isso, queridos, nós precisamos, chegado um tempo de conseguir verdadeiramente entender que você carrega um propósito de Deus sobre a tua vida. Você carrega a marca do Cordeiro sobre a tua vida. Você carrega algo que Deus vai mover através da tua vida. Mas primeiro, amados, Deus ele vai operar nas nossas vidas. Para depois aquilo que nós formos curados, Deus depois ele vai fazer através das nossas vidas. Houve muitos processos na minha vida, queridos, muitos problemas que eu já tive lá atrás, muitas coisas que Deus me curou, que Deus me ajudou a vencer, que eram coisas que não deixavam a minha vida espiritual caminhar para frente, porque eu não tinha entendido lá atrás o verdadeiro propósito do qual Deus tinha me chamado. Então eu precisei vencer tudo isso. E nas coisas que eu mais fui ferida sobre a minha vida, queridos, hoje as ferramentas que Deus traz para eu ajudar outras pessoas a conseguir vencer isso também, através do conselho, através da oração, através do testemunho. Então aquilo que você mais sofreu na tua vida, aquilo onde você mais foi ferido, é aquilo que Deus vai usar a tua vida para ser canal de cura sobre a vida de outras pessoas. Então que diante disso, queridos, vocês possam, e eu também, todos nós, que nós possamos carregar esse propósito e defender, proteger esse propósito com todas as nossas forças no espírito, do qual nós possamos defender. E que os alimentos nas nossas mesas, se até o dia de hoje eram esses alimentos impuros, que nós possamos nessa noite mudar os alimentos que são servidos na nossa mesa. Amém? E que a partir de hoje, queridos, Deus possa dar graça sobre a vida de cada um de nós aqui. Que quando nós nos assentarmos numa mesa e nós identificarmos pessoas proferindo umas contra as outras, fazendo coisas daquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer o oposto disso, que nós possamos ter força, que nós possamos ter coragem de nos levantarmos dessa mesa e nos retirarmos dessa mesa. Porque quem carrega a marca, quem carrega propósito, sabe o valor que o propósito tem.
Então ele não entrega o propósito dele por qualquer coisa. Ele não vende o propósito dele por qualquer proposta. Ele não vende para que pessoas não venham se chatear ou se desagradar quando a gente levanta dessas mesas impuras. Não. É um tempo onde Jesus quer que nós venhamos sentar na mesa com ele. Ele nos convida a sentar na mesa com ele. Ele nos convida a cear com ele. Ele nos convida a mudar o nosso alimento. Jesus, ele quer dar um alimento bom para nós, ele quer dar um alimento maior sobre as nossas vidas, para poder desenvolver o propósito que ele tem. Amém? Nós sabemos aqui que todos nós somos seres humanos passíveis de erro, de falhas e de fraquezas. Mas um coração obediente a Deus é capaz, sim, de amadurecer nessa fé que Deus nos convida a mudar a nossa mente a partir de hoje. Amém? Então, eu oro para que em nome de Jesus, queridos, essa palavra possa realmente ter ido de encontro com o coração de vocês, que possa realmente, sabe, amados, eu me incluo nisso, nos confrontar nessa noite a mudar o nosso comportamento. A mudar o nosso comportamento, né? É chegado um tempo de mudança verdadeira, queridos. É chegado um tempo de pegar esse evangelho, cravar dentro do nosso coração e dizer assim, eu não vendo esse evangelho por nada nesse mundo. Podem me tirar tudo, podem me tirar até a vida, mas esse propósito eu carrego, protegendo a minha unção, protegendo a unção que Deus derramou sobre a minha vida, protegendo aquilo que Deus escolheu para que eu faça. E a partir de hoje, a mesa da minha casa é mesa de graça, é mesa de bênção, é mesa de defesa ao meu próximo, é mesa de amor ao próximo. É a mesa onde todo mundo enxerga um defeito, mas eu justifico o meu irmão, porque eu amo, assim como Jesus ama o meu próximo. Amém? Então, que em nome de Jesus, queridos, que nós possamos ser filhos que senta na mesa do Altíssimo para poder comer alimento puro e bom que Ele tem para nos oferecer. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo possa vir realmente nessa noite visitar cada vida, cada família, cada mesa. E que a partir de hoje, amados, nós possamos ter um posicionamento de filhos legítimos, que não vendem a sua primogenitura, que não vendem o seu propósito, mas se negam a comer do alimento impuro. Porque nós sabemos, queridos, que tudo que está sobre essa terra é temporário. Então nós não temos que nos preocupar com as coisas desse mundo. Amém? Mas que nós possamos começar a plantar tesouros no céu, aonde a traça não corrói, aonde ela não chega e aonde são coisas eternas sobre as nossas vidas. Amém? Não perca o teu propósito por nada nesse mundo. Não venda aquilo que Jesus te deu por herança, por nada e ninguém nesse mundo. Amém? Que Deus abençoe, amados.